O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu próprio olho, e então enxergarás o bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs que participam desta Eucaristia, nós sabemos pela palavra que nós somos, junto com os demais elementos da criação, a obra de Deus. Somos obra de Deus. E fomos criados à sua imagem e semelhança. Assim, a maior procura de Deus não é lá fora, mas é olhar para nós mesmos, que precisamos e devemos refletir esta imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo nós, de imediato eu quero dizer também o outro. Quem é o outro? O outro é, para mim, a imagem visível de Deus. O rosto de Deus. Então, nós somos chamados a viver esta comunhão, esta fraternidade, nos reconhecendo como irmãos e chamando a Deus de Pai. Se nós nos colocarmos nessa perspectiva de filhos, nós vamos ter sempre esta atitude de ouvir, de escutar, o desejo de seguir o querer e a vontade do nosso Pai, o nosso Deus. Como nós vimos aqui na primeira leitura, essa disponibilidade de Abraão, esta aceitação do querer e da vontade de Deus. Abraão, que estava aí estabelecido, não é? A gente pode ver que quando ele disse sim e partiu, ele partiu com uma série de coisas, não é? Uma série de bens, por assim dizer, com a sua família. Ou seja, que aí onde ele estava bem estabelecido. Mas escutou, ouviu, seguiu a palavra, o pedido de Deus. Este sinal de obediência. E porque foi obediente, Deus prometeu a ele uma descendência, e que faria dos seus descendentes um número maior que o número das estrelas. Este é o centro de seguir a vontade de Deus. Mas nós somos pessoas humanas também. A nossa humanidade,
não é? A nossa fragilidade, por vezes, nos faz esquecer desta graça, dessa bênção de Deus, da vida fraterna. E por vezes, nós queremos ser donos da nossa vida, donos da razão. E por isso, muitas vezes, temos por hábito, não é? julgar o mundo segundo as nossas percepções. Julgar o mundo, julgar o próximo, julgar o outro, não é? Sem dar-se conta que ninguém consegue viver sozinho. Que nós somos comunidade, que nós somos interdependentes, que tudo contribui para que a vida possa acontecer. Nas palavras do Papa Francisco, não é? Tudo está interligado. Então, uma atitude mínima cristã é de olhar o outro como se estivesse olhando para mim. E nessa relação ver a presença de Deus. Isto é vida fraterna. Podemos sim ser corrigidos? Podemos sim corrigir o outro? Sim. Há várias passagens na Sagrada Escritura que nos dão esse direito, não é? De sermos corrigidos, não é? De sermos ademoestados, e assim também, consequentemente, de corrigir e ademoestar. O que não pode? Não pode ver o outro como alguém separado de mim. Não pode ver o outro como alguém que não está em relação à minha pessoa. Porque todos nós somos irmãos. E os irmãos se cuidam. Os irmãos cuidam um dos outros. E é preciso ter esta sabedoria para poder acolher, em primeiro lugar, acolher. Tem um ditado popular, né, que diz assim, né, que a primeira visão que a gente tem é aquela que fica, a primeira impressão é a que fica. Eu tive um mestre na minha vida muito importante, meu irmão, inclusive o mais novo, dizia assim, a primeira impressão pode ser a que engana. A primeira impressão pode ser a que engana. Então, antes de você julgar alguém, antes de você desconstruir a pessoa de alguém, faça necessário conhecer esta pessoa primeiro. E a gente só vai conhecer o outro conhecendo a si mesmo. É um cultivo, é um caminhar. Se nós tivéssemos essa atitude, né, desta gentileza, da vivência dos frutos do Espírito, né, da bondade, da longanimidade, da benignidade, do amor, né, para com o próximo, para com o outro, nós teríamos uma autoridade. E essa autoridade quer dizer que nem se faz necessário dizer, verbalizar, mas a tua própria vivência pode ser um sinal no mundo. Então esse evangelho, né, nos admoesta de que a gente precisa primeiro tirar o cisco, ou a trave que está no nosso olho. Cuidar, né, para ter essa legitimidade, essa autoridade, né, da presença. E nós temos, graças a Deus, quantas pessoas, né, imbuídas desta autoridade, olhando para
para o nosso passado, para o nosso presente, olhando para o Brasil, olhando para a igreja, a gente vê estes homens e mulheres de grande estatura, né? Que a sua pessoa grita a vontade de Deus. Somente em ver essa pessoa, a gente já vai percebendo as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, não é? Que bênção que nós temos esses homens e mulheres. Quero fazer aqui um acento, de maneira muito especial hoje, ao bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Vicente, né? Que tem se colocado a favor dos pequenos com uma grande autoridade, rezar para que homens e mulheres como este, né, Padre Júlio Lancelotti, e tantos outros leigos e leigas que vivenciam essa dádiva que aprendeu, por exemplo, de Abraão, da obediência. Então, amados irmãos e irmãs, vamos desejar, vamos pedir para que nós tenhamos esta sabedoria do cuidado. O cuidado é, antes de tudo, olhar para nós mesmos, nos conhecer e, nos conhecendo, nos olhando, acolher o nosso próximo. Peçamos então nessa Eucaristia que a bondade e a graça de Deus, que conduza os homens e as mulheres pelos seus caminhos, pelos caminhos que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.